Bem-vinda, bem-vindo ao BTC Journal, seu programa de notícias de negócios, comentadas e analisadas pela equipe da BTC. Meu nome é Gustavo Habib, eu sou instrutor de comunicação e negociação, e no episódio de hoje, dia 4 de abril de 2025, falaremos sobre algumas notícias aqui do mercado brasileiro, BRB adquire Banco Master e também o crescimento e estratégia do Grupo Boticário. E aí a gente vai falar sobre tecnologia e inteligência artificial, o treinamento da inteligência artificial versus os direitos autorais, e também a gente vai falar sobre o IPO e os financials da CoreWeave, empresa que atua na parte de infra para as inteligências artificiais. E por fim, na discussão do Journal dessa semana, os 5 critérios mais utilizados para escolher um novo emprego. A gente vai fazer uma discussão sobre o resultado de uma pesquisa que o Valor trouxe para a gente. E para me ajudar nessas discussões, estou com o nosso instrutor de finanças e modelagem, Guilherme Goraeb. Gui, bem-vindo de volta. Fala pessoal, tudo bem? Habib, obrigado, um prazer estar aqui. Realmente, semana passada foi corrida, mas estamos de volta, separando aqui algumas notícias interessantes. Vamos falar muito sobre AI hoje, hein, Habib? Bastante, tem sido assunto recorrente, tá na modinha, né? A gente precisa abordar esses assuntos, mas já fazendo um pedido para você que nos acompanha aqui seja pelo YouTube, pelo Spotify, enfim, uma plataforma que você tiver, deixa um comentário, faz uma sugestão para a gente, temas que a gente pode trazer para cá. Ah, tô cansado de ouvir sobre AI, né? Quero, sei lá, falar sobre o mercado de alimentos, não sei. Enfim, deixa um comentário para ajudar a gente a direcionar também os temas aqui. Se tiver no YouTube, já se inscreve no canal, curte, aquela ajuda do algoritmo para a gente poder atingir mais gente. E claro, sinta-se à vontade para compartilhar o episódio, o podcast, para pessoas que você acha que vão fazer bom uso desse tipo de conteúdo. A gente está com as turmas do GBP aí, turmas de 121 até 126, se eu não me engano, 127, do General Business Program, nosso curso voltado para pessoas que estão no início de carreira, estão se formando, recém-formados e que querem desenvolver a sua carreira de forma acelerada em áreas como consultorias estratégicas, mercado financeiro, grandes empresas, processos de trainee, startups de sucesso, ou até mesmo empreender. O curso foi desenhado para você, né? As turmas estão rodando agora, elas estão finalizando os temas de negociação, comunicação, análise financeira, contabilidade gerencial, e agora vai começar a entrar no negócio que pega pesado mesmo: finanças corporativas e valuation, estratégia empresarial, marketing, e aí depois vai seguir para resolução de problemas e para modelagem de negócios. E a gente vai passar também por análise de investimentos, que é uma disciplina que ainda não começou. Enfim, são vários temas, e para você que quer fortalecer sua carreira, suas oportunidades de trabalho, né, otimiza até entrevista, enfim, tem uma série de benefícios em realizar o GBP, e não é à toa que a gente já tem mais de 8.000, 8.500 alunos e alunas formados desde 2010 nesse curso. Então, se você quiser fazer parte das próximas turmas, aproveita, a gente está com uma promoção bacana, vai lá no site. Até este domingo a gente tem o valor promocional do curso e depois a gente vai ter um reajustezinho, tá? Então, se você quiser aproveitar, aproveita até este domingo para se inscrever e participar das próximas turmas que serão no segundo semestre de 2025. A gente tem alguns outros cursos também no site da BTC, dá uma olhada no nosso site, os cursos têm todas inscrições abertas, tá? Tem turma para o curso de Excel e modelagem, que vai começar agora, inclusive, e também uma outra turma para maio, turma do Pricing Strategy, nosso curso de Pricing, que vai começar em maio, e também a turma do segundo semestre do Strategy and Finance, que é o curso voltado para líderes, gestores, empreendedores, pessoas que querem implementar ferramentas de estratégia e finanças na tomada de decisão. Bom, dado essas informações, vamos seguir então para as notícias de hoje. Eu peguei aqui do Brasil Journal para começar as notícias do mercado brasileiro. BRB compra 58% do Master e avalia banco em 3,5 bilhões de reais. Para analisar essa notícia, trouxe aqui o Gui. Gui, o que você achou dessa aquisição, né? Ainda tem algumas pendências, mas queria que você falasse um pouquinho da estratégia presente aqui.
Vamos lá, Habib. Então, uma aquisição relevante aí no mercado financeiro do Brasil, né? O BRB adquiriu 58% do Banco Master. Essa aquisição, o BRB é o banco que é controlado, né, pelo governo do Distrito Federal. 58% do capital total. Isso, na verdade, representa 49% das ações votantes, das ações ordinárias, e 100% das ações preferenciais do Banco Master. Como você comentou, avaliando o banco aí em 3,5 bilhões de reais. Quais são as motivações estratégicas dessa aquisição? Ela resolve problemas de ambas as instituições. De um lado, o BRB tem um custo de captação muito barato, né, assim, substancialmente mais barato que o do Master. Ele consegue captar a 89% do CDI, enquanto o custo do Master é em 120% do CDI. Então, o problema do Master está aqui, né? Custo do funding. Só que na hora de entregar resultado, o BRB está entregando um ROE de 10%, enquanto o do Master é 28%. Então a expectativa aqui é tentar unir o melhor dos dois mundos, né? O funding de 89 com o ROE de 28. Nas palavras do Daniel Vorcar, o proprietário do Master, é o melhor negócio que os dois lados poderiam fazer. O BRB tem um funding muito bom, bem mais barato que o nosso, mas não tem conseguido gerar um ROE tão alto, enquanto a gente tem entregado um ROE acima do mercado. Já o presidente do BRB, o Paulo Henrique Costa, reforça a complementariedade das operações. Segundo ele, o Master é uma grande oportunidade para o BRB, que sempre atuou no varejo e nunca conseguiu se posicionar no atacado. Vai agregar atuação em médias e grandes empresas, mercado de capitais e câmbio. Então, realmente, assim, além do banking corporativo e das operações de câmbio, para o BRB a transação também é interessante pela expansão geográfica que ele vai conseguir, né, ganhando uma capilaridade nacional, né, aumentando a sua capilaridade. O que a gente pode esperar de impacto e desdobramento? A reação do mercado foi positiva. As ações do BRB praticamente dobraram depois do anúncio, atingindo quase R$ 15 por ação. O novo conglomerado vai ter um patrimônio líquido de 10 bi e 140 bi de ativos, o que eleva a sua classificação para S2 no Banco Central, com potencial de alcançar o nível S1, que é o mesmo nível onde estão as instituições, as maiores instituições aí do Brasil, como Itaú e Bradesco. Essa transação já coloca o banco entre os 10 maiores do Brasil. A operação ainda enfrenta escrutínio dos órgãos reguladores, né? Além da necessária aprovação do Banco Central e do CAD, o Ministério Público do Distrito Federal instaurou um inquérito civil para investigar as circunstâncias da transação. O Sindicato dos Bancários também manifestou profunda preocupação com possíveis riscos à segurança econômica da instituição. Ponto de atenção do negócio é o controle dos passivos e mitigação dos riscos. Nessa transação, teve a separação de 23 bi em ativos mais arriscados, que incluem operações de precatórios e participações societárias problemáticas. Esses ativos vão ficar num veículo separado que potencialmente vai ser administrado pelo BTG Pactual. A transação enfrenta críticas, especialmente pelo potencial de socialização de riscos, né, dado que 61% do capital do BRB pertence ao governo do Distrito Federal. O BRB comprando o Master, qualquer pepino aqui é majoritariamente um pepino público agora, né? Mas o Master também traz a sua rentabilidade aí acima da média. Vamos ver se eles conseguem fazer uma boa integração das culturas, né, das operações aí dos dois bancos. Eles devem continuar operando separado, então não sei exatamente o que vai unificar ou não, né, se eles vão conseguir capturar boas sinergias de fato. E é interessante notar esse veículo, né, para mitigação de riscos. Parece que ainda ficou um ponto em aberto, quem que de fato vai administrar, né, pegar essa bucha aí, comprar esses ativos mais problemáticos. Mas não sei, Rabi, essa parte da integração de cultura é sempre um negócio delicado, né? Bastante. A gente já falou de vários casos aqui, analisa vários casos em sala de aula sobre sinergias, integrações, pós-fusão ou aquisição. E muitas vezes dá chabu, né? Para não dizer a maioria das vezes dá algum tipo de problema e frustra muitos modelos que são desenvolvidos na hora da aquisição, que às vezes justificam valores muito altos. Com o banco talvez facilite um pouco isso,
mas ainda assim tem seus desafios. Agora, o que é curioso é que é um caminho inverso daquele ao qual eu fui exposto desde muito jovem, né, que é justamente o contrário, né, que foi a privatização dos bancos públicos, que foi um processo que começou ali no início da década de 90 e não parou mais. Agora, quando você observa um banco privado sendo adquirido por um banco público, é um caminho inverso aí, né? Eu não acho que vai ter nenhum grande pepino, né? Talvez tenha algum entrave através de órgãos reguladores, o Bacen ou o CAD, mas acho que tende a dar sequência. E como você falou, as operações elas vão seguir separadas, né? Qual que é o grande ganho? Talvez uma concentração de mercado, né? Isso traz algum ganho para os investidores, não necessariamente para o público, né? Agora vamos ver o que que acontece, né, nessa sinergia, né? Isso aqui vai ser relevante nas próximas semanas. Bom, dando sequência aqui às notícias de Brasil, eu peguei outra do Brasil Journal e o título é Grupo Boticário cresce 19% em 2024 e ritmo é sustentável, diz CEO. O Grupo Boticário, formado pelas marcas Boticário, Eudora, Quem Disse Berenice, mais algumas outras marcas, cresceu suas vendas em 19% em 2024, segundo o CEO, deve seguir nesse ritmo. Como comparação, o crescimento em 2023 havia sido de 30%. Mesmo com um patamar menor, isso não quer dizer que é um problema. Tem vários critérios para se analisar se isso é um bom número ou não. Um deles é comparar com a concorrência, o que é algo muito conveniente para a gente aqui, dado que a gente falou da Natura no último episódio. A Natura ela cresceu 16% em receita ano contra ano. Crescer 30% para uma empresa consolidada é muita coisa mesmo. 20% ainda é, mas segundo eles é factível. As vendas totais chegaram a 35,7 bi contra 39,2 bi da Natura, aqui fazendo a comparação entre pares também, entre concorrentes. Os canais B2B, no caso do Grupo Boticário, foram um grande destaque. A empresa subiu de 100 mil para 130 mil pontos de venda, que inclui farmácia, shopping, supermercado, loja de bairro. E eles também atuam diretamente em salões de beleza, distribuindo, fornecendo direto para o uso ali no salão. Eles saíram de 26 mil para 30 mil salões atendidos. Outra via de crescimento é a Eudora, marca ainda pouco presente, mas que está se expandindo, e também a expansão física da beleza na web, que é uma loja nativa web, foi adquirida pelo grupo, que agora segue uma estratégia de diversificação dentro da própria marca, ou seja, beleza na web agora fora da web. Nesse último caso, né, eles vendem também produtos de concorrentes. A Beleza na Web não vende só produtos do Grupo Boticário. Isso é uma opção estratégica que a gente discute nas aulas de marketing e nas aulas de estratégia. Em marketing, a gente fala isso sobre canais, numa discussão que eu costumo fazer em sala de aula sobre o mercado de streaming, se vale a pena ou não distribuir os próprios conteúdos, por exemplo, o conteúdo próprio da Netflix, você distribui através de outros streamings ou através do cinema, e a mesma coisa com os outros streamings. Qual que é a melhor estratégia? Não há uma resposta. A gente tem que desenvolver modelos, projeções, cenários, analisar o ambiente competitivo para entender se é uma boa ideia ou não. Como eu já falei aqui, no caso da Disney, por exemplo, acredito que o maior acerto da Disney seria distribuir os seus conteúdos em tudo que é lugar, né? E às vezes até abrir mão do seu próprio streaming, né? O Disney Plus, mas certamente eles não vão me ouvir fazer isso aí. De qualquer maneira, né, é uma discussão bem válida. No caso da beleza na web, eles dizem um benefício que é a geração de dados relacionado a produtos de concorrentes, e esse é um benefício, claro, de uma estratégia de diversificação com produtos de concorrentes. O foco hoje é total na fidelização. Eles têm um programa chamado Beauty Box, um programa de fidelidade, e ele já registra mais de 25 milhões de clientes fidelizados, de um total de 60 milhões do grupo como um todo. E para se preparar para esse crescimento forte, a expansão dos canais e o fortalecimento do programa de fidelidade, eles estão para construir uma nova fábrica em Minas Gerais, com possibilidade de aumentar a capacidade produtiva em 50%. E para financiar essa expansão, eles estão apostando em
emissão de títulos de dívida baseados em atividades ESG, os títulos verdes. A gente já comentou sobre eles aqui. Via de regra, são debêntures, são dívidas emitidas pelas empresas, em que o uso do recurso deve ser destinado a projetos que visam aumentar a sustentabilidade da companhia nos aspectos ambiental, social e de governança. Aqui tem que tomar um cuidado, porque em alguns casos, não estou falando que é este o caso, pode ser só para inglês ver o tal do projeto sustentável, né? É uma desculpinha em algumas situações, né? Porque o projeto, o título verde, né? Ele é um título que tem alguns benefícios, tem custos mais baixos, etc. E visa projetos que atuam diretamente em ESG. Por exemplo, a instalação de sistema fotovoltaico na sua fábrica. Esse é um projeto que poderia ser financiado através de títulos verdes. Mas construir uma fábrica, né, não é um projeto de ESG, né? Enfim, então, a ver aqui como que vai funcionar esse financiamento. Apesar disso, do financiamento através de dívida, a empresa está bem pouco alavancada. A razão dívida líquida sobre EBITDA, que é uma razão muito conhecida para analisar a alavancagem da empresa, está em 1,3. É uma alavancagem baixa, uma alavancagem saudável. Bom, eu, eu não vou dar muitos pitacos sobre esse mercado, porque tanto o Grupo Boticário como a Natura são clientes nossos, né? E a gente gosta muito das duas e desejamos sucesso para as duas. O interessante é abordar que são estratégias diferentes dentro de um mesmo segmento. Ou seja, as empresas não precisam seguir a mesma estratégia para ter sucesso dentro daquele segmento. Elas podem desenvolver estratégias de canais diferentes, por exemplo, a Natura fortalecendo canais diretos e o Grupo Boticário fortalecendo, por exemplo, a distribuição através de lojas. Você tem estratégias de produto ou de segmento de atuação, como, por exemplo, beleza na web dentro do Grupo Boticário e assim por diante, que podem ser bem diferentes e levar a sucesso ou fracasso, né? Aí vai depender de várias outras coisas. Mas é interessante entender que a gente analisou a Natura no último episódio, agora o Grupo Boticário com uma estratégia bem diferente, né? Tomara que as duas consigam cumprir aí com essas expectativas de crescimento. O Grupo Boticário está numa situação um pouco mais tranquila do aspecto financeiro, né? Do ponto de vista financeiro, mas a Natura está seguindo esse caminho através das últimas ações que a gente já comentou por aqui também. Bom, finalizada essa primeira parte, vamos seguir para as discussões de tecnologia. Eu sei que o Gui gosta bastante desse tema, então é bem legal ter ele aqui com a gente para complementar com as coisas que ele conhece bastante aqui, ó. Vamos lá, Neofeed. A IA pode usar conteúdos com direitos autorais para treinar seus modelos? Um juiz nos Estados Unidos diz que sim. Pois é, Gui, parece que está tendo uma briga homérica entre as empresas que desenvolvem as IA generativas e os autores que querem ter o seu direito autoral resguardado. Conta um pouquinho o que está acontecendo aí, a decisão do juiz e tal, as discussões que envolvem toda essa briga. Que é isso, Habib? Direito autoral? Isso aí, não sei se é um termo atual, acho que é um negócio de antigamente, né? Bom, brincadeiras à parte aqui, teve então aí um juiz da Califórnia que estabeleceu um precedente significativo negando uma liminar contra a Anthropic, permitindo que a empresa continue a utilizar músicas protegidas por direitos autorais para treinar o seu modelo de IA, o Claude. O... Qual que é o contexto aqui, né? A ação foi movida por gravadoras como a Concorde, a ABCKO Music and Records e a Universal Music, e acusava a Anthropic de violação de direitos autorais, alegando que o Claude reproduzia conteúdo protegido em suas respostas. A decisão judicial baseou-se na incapacidade das gravadoras em demonstrar danos reputacionais ou impactos financeiros diretos decorrentes do uso das músicas no treinamento do modelo. Essa decisão se insere num debate mais amplo sobre como as empresas de IA podem utilizar conteúdo protegido. Enquanto algumas empresas buscam acordos comerciais, como o contrato de licenciamento entre News Corp e OpenAI, que foi avaliado em 250 milhões de dólares por 5 anos, outras mantêm disputas acirradas, como o New York Times contra OpenAI e Microsoft.
O caso amplia questionamentos sobre os limites da propriedade intelectual na era da IA generativa. A Getty Images, por exemplo, processa a Stability AI por treinar o seu modelo com milhões de imagens protegidas sem autorização. Essa decisão também pode acelerar modelos alternativos de compensação, como a proposta da Perplexity de compartilhar receita com publishers, criando um novo paradigma na relação entre criadores de conteúdo e desenvolvedores de IA. Aqui acho que é algo parecido com o modelo do Spotify, né, onde ela compartilha um pedacinho da receita por estar usando da propriedade intelectual alheia. Bom, os direitos autorais realmente são um tema delicado no mundo AI, não é a primeira vez que a gente comenta sobre isso aqui. Recentemente tiveram alguns acontecimentos interessantes que eu acho que vale a pena trazer. A OpenAI lançou na semana passada a sua ferramenta de geração de imagens, né, o que teve como consequência, talvez inesperada, uma chuva de ilustrações à la Estúdio Ghibli, por todas as redes sociais possíveis, né. Uma fala do o Hayao Miyazaki, que é um dos cofundadores do estúdio, tem uma fala dele de 2016 que voltou à tona aqui, quando ele estava vendo uma demonstração do uso de AI na animação, e ele disse que ela era um insulto à vida em si. O Hayao Miyazaki é o diretor de diversos filmes, animações, né, assim, super celebradas, como A Viagem de Chihiro e O Menino e a Garça, que é o último filme deles. Ele é conhecido por dedicar anos à produção dos seus filmes. O do Menino e a Garça, por exemplo, se eu não me engano, foram 7 anos produzindo o filme. É um filme sobre luto, e ele estava vivenciando o luto na época que ele fez o filme de um dos colegas do estúdio. Inclusive tem um documentário na Netflix sobre isso, assim, sobre esse momento, né. Então ele tem uma relação muito visceral com as obras de arte que ele produz, e obviamente foi totalmente contra essa, né, massificação da arte, do estilo que eles utilizam. Inclusive, se você for lá na OpenAI agora, né, for no seu chat GPT e pedir para fazer uma imagem estilo Estúdio Ghibli, ele vai dizer que isso vai contra as políticas, né? Eles já atualizaram ali as políticas para ir contra. Aí você pode pedir para ele fazer um estilo anime, que não vai ser muito diferente. Tá? Você ainda está passando. Você pode pedir para fazer estilo Pixar. A Pixar parece que ainda não reclamou. Ele vai criar uma imagem estilo Pixar. Então tem um quê de engenharia de prompt ali que você acaba contornando isso também. Mas enfim, né? Tá massificando. Outro ponto que não é bem direito autoral, né, mas o Google lançou outra AI nova, outro modelo novo essa semana, que é o Gemini 2.5. Parece que ele estava removendo marca d'água, né? Eu fui testar isso ontem e já ele estava dizendo que é contra as políticas ali dele. Então, já atualizaram esse ponto pelo menos, né. Olha, quando eu vejo a velocidade de avanço da AI, né, para geração de imagens, eu realmente acredito que em pouco tempo a gente não vai ter mais pessoas que são responsáveis por produzir imagens, né, ou seja, aquele designer, aquela pessoa que fez publicidade e propaganda, que a especialidade dela é entrar no Photoshop e fazer criativos para as marcas, acho que isso vai deixar de existir em relativamente pouco tempo, assim como os editores de vídeo, né, que as IAs estão cada vez mais fazendo esses trabalhos. Capaz de daqui a um tempo nem ator a gente precisar mais, sabe? Porque você gera a imagem com AI, aí você gera o filme com outra AI também, e os filmes estão ficando cada vez mais realistas e o custo para fazer isso cada vez menor, né? Eu vi um exemplo esses dias que a pessoa refez o Senhor dos Anéis, aí eu acho que era um estilo Estúdio Ghibli, e ela gastou US$ 250 para fazer o filme inteiro, né, para ele ser processado com uma das ferramentas de edição de vídeo. Uma delas é a Hedra, né, por exemplo, onde ele pega a imagem e transforma aquele em vídeo de acordo com o que você colocar ali de prompt. Então, enfim, eu confesso que é uma velocidade de avanço que, por um lado, até me assusta um pouco, né? Ao mesmo tempo que ela abre muitas possibilidades, nunca foi tão fácil fazer tantas coisas. A gente estava conversando mais cedo, né? E eu trouxe o exemplo do editor de vídeo, né? Tem um trabalho muito simples, de simples entre aspas, né, digamos, mas é um trabalho específico, né, um trabalho
para qual você precisa ser tecnicamente capacitado, que é o de fazer edição de vídeo. Né? Você grava um vídeo, por exemplo, um vídeo longo, e aí você quer fazer um corte desse vídeo para você ter um trechinho pequeno que você pode compartilhar em rede social. Né? Tipo, por exemplo, grava uma aula, vamos pegar um pedacinho dessa aula e compartilhar. Qual que é esse pedaço, né? Onde ele começa, onde ele termina, né? Isso é um trabalho que demanda você entender o contexto do que o vídeo está falando para você pegar um pedaço que tem começo, meio e fim. Além disso, quando você vai compartilhar numa rede social, você precisa colocar a legenda, né? E aí tem outras boas práticas, como colocar algumas animações, alguns cortes para deixar o vídeo mais rápido e tal, que também são interessantes. Hoje tem ferramenta, StreamYard é uma delas, por exemplo, que você coloca um vídeo longo e ele faz os cortes dos vídeos curtos para você, né, com começo, meio e fim, já coloca uma legenda dinâmica e te deixa compartilhar aquilo na rede social com um clique. Então, pô, por que eu vou precisar do editor de vídeo se a ferramenta está fazendo? Por que eu vou precisar do designer que faz o criativo se a ferramenta está fazendo? Né? Daqui a pouco as ferramentas vão estar fazendo tudo, né, Habib? Então, eu me pergunto o que eu vou estar fazendo. Você já sabe o que você vai estar fazendo? Eu já tenho certeza que eu vou estar provavelmente plantando e colhendo as minhas plantinhas, mas que isso a IA não vai fazer para mim. De qualquer maneira, é, eu concordo com você. Eu acho que talvez algumas dessas atividades, edição de áudio, edição de vídeo, edição de foto, ela seja mais uma atividade gerencial. Então, ainda vai ter a necessidade, a gente estava falando isso antes, né? Vai ter a necessidade de alguém para supervisionar, alguém que conheça, que tenha, né, conhecimento técnico sobre o tema, para fazer alguns ajustes e gerenciar, e até no caso de dar algum problema. Isso acontece até com programadores, né? Os próprios programadores, parte grossa da atividade, você consegue, né? Enfim, é claro que alguns programadores vão, obviamente, discordar de mim, mas em algumas situações você consegue usar inteligência artificial para descer uma série de códigos para você. O código talvez não seja tão limpo, etc., mas ele vai ser funcional em parte relevante dos casos. E aí vai ser necessário a pessoa para poder fazer alguns ajustes, talvez alguns códigos que a inteligência artificial não consiga fazer e tal, não esteja treinada para isso, mas a quantidade de profissionais nessas áreas vai ser muito menor. Então, talvez a gente tenha um problema de empregabilidade aí nessas áreas também. Por isso que a gente tem que desenvolver novas habilidades, a gente já falou sobre isso em podcasts anteriores. Agora, uma outra notícia que eu queria compartilhar aqui, conectada com essa, Gui, foi a Meta. A Meta, ela foi acusada de baixar mais de 80 terabytes de livros via torrent, né? E o torrent, para quem é mais novinho, novinha e talvez não conheça, é uma forma de compartilhamento de arquivos entre pares, né? Eles chamam de peer-to-peer, onde um arquivo é fragmentado e ele é compartilhado aos poucos entre as pessoas que estão acessando aquela rede. Então, se você entra num site que utiliza esse mecanismo de torrent e faz um download, ao mesmo tempo você também está compartilhando esse download que você fez, os pedacinhos, com outras pessoas que estão fazendo download. Tá? Então, ela é necessariamente um agregador de download e upload. E, né, caso a Meta tenha de fato realizado isso, né, e pelo que eu vi ela nem nega tanto assim, ela também muito possivelmente distribuiu, o que é um problema legal maior ainda. E outra, aqui a gente está falando de livros, de obras que são vendidas, que são protegidas por direitos autorais e vendidas, etc. E eu acho que é um grande problema se tratando de livros. Se tratando, por exemplo, de notícias, que tem a questão dos jornalistas, etc., talvez seja um pouco mais soft, os juízes acabem dando causa para as IAs. No caso de livro, eu já acho um pouco mais complicado. De qualquer maneira, né, é interessante pensar que as empresas também, né, fazem, às vezes, uso de ferramentas não tão oficiais, né, para desenvolver seus modelos de negócio, né? A Meta ainda está sendo acusada, né? Não foi condenada nem nada, mas esse processo está seguindo na mesma linha da notícia que o Gui comentou.
E aí, Gui, a Meta pode baixar torrent e você não? Pode tudo, né, cara? O Zuki é descolado demais, então ele tá liberado. Depois desse rebranding que ele teve, eu acho que ele já tá podendo muito mais coisa. O rebranding pessoal do Mark Zuckerberg tem mais impacto do que o rebranding do Instagram, né? Muito bom. Enfim, né? É, vamos falar sobre uma outra notícia nesse mesmo tema. Aqui é do Neofeed. CoreWeave decepciona e joga água fria em retomada de IPOs tech nos Estados Unidos. Então, seguindo o papo sobre inteligência artificial, agora a gente vai entrar um pouco mais na infra do negócio, literalmente. Quem que é a CoreWeave? É uma empresa fundada em 2017 que possui estruturas de servidores, data centers, focados em estruturas de GPUs, que são as unidades de processamento gráfico. Como a gente já falou aqui, essas são as unidades que costumam rodar o software de inteligência artificial generativa, pela sua capacidade de armazenamento, de processamento e de trabalho em relação a essas tecnologias e programações de redes neurais, de machine learning, etc. E é justamente para isso que ela foi desenvolvida. Dessa maneira, CoreWeave é uma fornecedora de infra para as IAs. Inclusive, os principais clientes da empresa são a OpenAI, do ChatGPT, e a Microsoft, que tem o Copilot. E eles são tão principais que a dependência da Microsoft foi até um dos pontos levantados pelos investidores como uma preocupação. Bom, e a notícia? A CoreWeave, ela foi uma empresa de tech focada no mercado de IA que fez seu IPO recentemente, após o boom da Nvidia, do ChatGPT e, para colocar mais um tempero, também depois do fenômeno DeepSeek. Ou seja, a empresa sofreu um pouco para abrir seu capital e o resultado foi impactado. Eles começaram a negociar na Nasdaq no dia 28 de março, só que no dia anterior, no dia 27, eles reduziram o volume de ações que seria negociado em 23% e precificaram o papel a US$ 40, bem abaixo da banda definida anteriormente, que ia de 47 a US$ 55 por ação. Mas além da questão aí da DeepSeek, o que mais afetou a empresa? O primeiro ponto foi a Microsoft, que domina a receita da empresa e está com uma expectativa de mudar sua estratégia de servidores, o que afetaria a CoreWeave de uma forma meio drástica. O segundo é que há dúvidas dos investidores quanto a essa infra dos servidores para inteligência artificial. Além do DeepSeek, que surgiu com um custo centena de vezes mais baixo que o ChatGPT, exigindo muito menos servidores e data centers e poder de processamento, tem a preocupação com o custo energético que isso traz e a própria sustentabilidade desses servidores gigantes. Porque, pensando, a gente fez uma discussão na semana passada onde eu trouxe o caso da Alemanha, a guerra da Ucrânia e o custo do gás, que serve para aquecer a Alemanha, mas também para gerar energia, né? E aí a gente tem uso de petróleo, tem uso de gás, né? E tem outras formas de energia. Se essa energia sobe muito, e como os servidores exigem muita energia, acaba sendo problemático, afetando bastante os custos. E a sustentabilidade também é algo que preocupa. Mas talvez a maior preocupação seja realmente de tecnologias que não exijam tantos servidores assim, como é o caso da DeepSeek e outras concorrentes também. Por fim, se você é aluno ou aluno da BTC, já deve desconfiar também. A empresa dá prejuízo, é altamente endividada e boa parte da captação do IPO seria usado para reduzir a dívida, e não para expandir, né, investir em operação, etc. Vamos dar uma olhada no prospecto do IPO aqui para ver os números. Mas a CoreWeave é uma empresa que está no meio do furacão da IA e certamente vai ter grande instabilidade. Isso até pelo próprio modelo de negócio que a gente observa pelos resultados aqui, ó. A empresa em 2024, ela teve uma receita de 1,9 bi de dólares. E ela aumentou muito o que era em 2023, que era 229 milhões, né, 730% de aumento. Em 2022, a receita tinha sido de 15 milhões. Era a receita de padaria. Então a empresa está operacional há pouco tempo. Uma grande padaria, ou talvez uma rede, tá, pessoal? Enfim, só exagerei no argumento, mas era 15 milhões com M de Maria, né? E agora é 1,9 bi, isso no intervalo de 2 anos. O lucro operacional da empresa esse ano foi, em 2024, foi positivo em 324 milhões,
contra um resultado negativo de 14 milhões em 2023. E aí, o que que ofende o resultado aqui? O principal ofensor é o deságio, né? É a perda que envolve a reavaliação dos ativos da companhia, que teve um valor aqui de 756 milhões. Agora, o outro que mais me preocupa também são as despesas financeiras, que chegou a 360 milhões, porque a empresa pagou muita dívida para aumentar os data centers e agora está pagando o custo dessa dívida. E o IPO se deu muito por causa dessa linha. O prejuízo líquido da empresa foi de 863 milhões contra um prejuízo de 594, ou seja, aumentou o prejuízo, mas aumentou muito mais a receita. Então, o prejuízo é um problema? É um problema. Só que a empresa gera muito caixa. A empresa gerou em 2024 2,7 bi de dólares em caixa, isso para uma receita de 1,9. Mas como que gera tanto caixa? Pelo modelo de negócio. A empresa ela recebe antecipado, então ela constrói as suas estruturas, servidores e data centers depois de um contrato e de um pagamento estabelecido pelo cliente. No caso, ChatGPT, Microsoft, etc. Então, isso gera muito caixa para ela, porque ela recebe antecipadamente para depois investir nessa infraestrutura. Só que esse caixa não é suficiente para poder investir nessa infraestrutura. Então, eles usam de dívida e outras coisas para poder ter o caixa disponível para investimento, que foi em 2024 o caixa usado para investimento, que é outra linha do demonstrativo de fluxo de caixa, que para você entender isso direitinho, tem que fazer o GBP ou o SFP, foi de 8,6 bi, um valor exorbitante. E esse investimento é necessário para atender os clientes. Ou seja, a empresa não quebra hoje, ela está gerando caixa, mas ela precisa investir muito, muito mais do que esse caixa gerado. Ou seja, é importante que ela tenha resultados positivos. E se ela perder os clientes, aí já era, esse caixa não vai salvar ninguém. Tá? Então, o problema é, que a empresa tem, né? O modelo de negócio faz com que ela gere caixa, mas ela tem um dispêndio de caixa muito alto e ela depende muito do crescimento do mercado de IA e tem que torcer para que todo mundo esqueça que existe DeepSeek e outras empresas que usam muito menos infraestrutura para que ela possa ter sucesso, né? Vamos ver o que acontece, né? As empresas estão sendo valorizadas, né? Parece que essa quebrada aqui, a descoberta da DeepSeek e de outras empresas que conseguem fazer IA com menos poder de processamento, parece que o pessoal, né, meio que esqueceu um pouco isso aí. Vamos ver até onde isso vai, né? Porque para poder ter sucesso e ter o crescimento almejado e a valorização que ela almeja, a CoreWeave depende de IAs robustas, né? Vamos ver o que, que vai acontecer nas próximas semanas também. Bom, dando sequência, vamos para a discussão do BTC Journal dessa semana. Peguei aqui do valor econômico os 5 critérios mais usados para escolher um novo emprego. Gui, queria que você comentasse sobre essa notícia e depois colocasse seus pontos. Eu também vou colocar algumas coisas que me vieram aqui à cabeça ao ler essa notícia e ter acesso a essa pesquisa. Mas a primeira coisa que eu queria apontar aqui antes de você começar é: eles já no subtítulo colocam que esses 5 critérios excluem o salário, né? Ou seja, eles não estão considerando o salário como critério, estão pegando outros critérios. O que já me dá a entender de que o salário é o principal critério, né? Mas eles colocam os outros 5. Vamos lá, Gui, comenta a notícia aí. Boa. Salário principal critério. Talvez isso fale até sobre qual é que é a remuneração, né, que a galera tá, né? Porque até certo ponto o salário é o principal critério, depois ele deixa de ser. Mas vamos falar aqui dessa pesquisa. Então ela fala sobre os 5 critérios decisivos na escolha de um emprego em 2025. Foi uma análise com profissionais brasileiros, né, que revela algumas mudanças nas prioridades ao avaliar as oportunidades de emprego, com fatores além da remuneração ganhando relevância. Quais são os principais fatores de decisão, né? Depois do salário, os 5 aspectos mais valorizados
são pacote de benefícios, foi mencionado por 87% dos entrevistados, equilíbrio entre vida profissional e pessoal, com 69%, opção de trabalho remoto ou híbrido, 64%, distância entre casa e empresa, 50%, e perspectiva de crescimento funcional, 47%. Então tem um descompasso aqui entre as expectativas dos profissionais e as políticas corporativas em relação ao trabalho remoto e híbrido. Enquanto 3 em cada 5 brasileiros planejam mudar de emprego nesse ano, 61% das empresas prefere que os funcionários trabalhem remotamente apenas 2 dias por semana. E as organizações que alteraram as suas políticas recentemente, 86% delas reduziram a quantidade de dias de home office. Esse movimento gera tensão no mercado. 41% das empresas estão enfrentando desafios na atração de talentos devido à redução de flexibilidade, e 73% dos colaboradores em grandes organizações consideram pedir demissão frente a políticas rígidas de retorno aos escritórios. A tendência aponta, né, quando a gente olha aqui para o futuro de trabalho nesse ano, a tendência aponta para modelos que avaliam produtividade por resultado e não por horas cumpridas. Um estudo da Universidade de Stanford indica que o trabalho híbrido pode aumentar a produtividade em incríveis 4%. Empresas precisam adaptar suas estratégias para o novo perfil profissional enquanto lidam com questões práticas como controle de jornada, responsabilidade por custos de home office e conformidade com novas regulamentações, como a lei da igualdade salarial. Eu não sei você, mas na era mais tecnológica da humanidade, onde a gente consegue automatizar cada vez mais e mais tarefas, eu sinto um certo desconforto em saber que quando a gente olha para um ano, a gente trabalha mais do que o trabalhador da época feudal, né, que tinha muito mais período de descanso e feriados. Além disso, a gente está sendo agora cobrado por hora, como se fazia há um século, onde quem ditava o ritmo da produção eram as máquinas nas fábricas. Agora que as máquinas estão plugadas na nuvem, executando cada vez uma parcela maior do trabalho devidamente orquestrado por uma série de agentes de AI, por que não focar em colocar o humano para interagir com outros humanos, para arquitetar esses sistemas, né, e olhar ele pelo resultado que ele gera e não pelo tempo que leva para ele gerar esse resultado, né? Isso é tão óbvio quando a gente muda aqui um pouquinho o contexto, mas por algum motivo parece que os gestores ainda querem associar o valor do trabalho com o tempo trabalhado. Sendo que na maioria dos casos é muito mais valioso fazer o trabalho em menos tempo e não em mais tempo, né? Imagina que você está trancado para fora de casa. Sei lá, o que aconteceu, a sua chave quebrou, enfiada lá no buraco da chave. Você precisa chamar um chaveiro para ele te atender. O chaveiro cobra R$ 150 para abrir sua porta. Você prefere o chaveiro que leva 2 minutos, 30 minutos ou 1 hora e meia para abrir sua porta? Você vai pagar os mesmos R$ 150. Ô, Gui, eu com certeza pagaria até mais pra ele abrir em menos de 2 minutos, se puder, viu? Pois é, o que interessa é o resultado do trabalho, né? Não é o tempo que foi colocado no trabalho. Eu já ouvi que chaveiro até dá uma enrolada, viu, Habib? Quando você chama ele, para você não achar que foi muito rápido, assim. Ele podia abrir em 10 segundos, mas ele leva 2 minutinhos ali só para você, né, ver que ele tá trabalhando, que é difícil e tal. Assim, a gente tem um viés aqui, né? De associar o valor. Isso eu acho que a gente estava falando mais cedo sobre o curso de finanças comportamentais, né? Eu já ouvi dizer que brasileiro compra carro por metro. Tipo, um sedã tem que ser mais caro que um hatch, né? A gente compra o SUV é mais caro que o outro, né? Pelo volume assim do carro, ele vai ser mais caro ou não. A gente tem algumas associações que não fazem muito sentido no final do dia. No último journal, a gente falou, inclusive, sobre medir o que é fácil de medir versus medir o que interessa, né? E parece que medir a quantidade de horas no escritório é muito mais fácil do que medir o resultado. E aí, uma coisa pela outra, a gente vai pelo caminho mais fácil, ainda que ele não faça sentido. Uma coisa que me chamou a atenção também nessa pesquisa é o último item ali dos 5.
né? O perspectivas de crescimento. Ou seja, cada vez menos a perspectiva de crescimento no trabalho está sendo valorizada. E quem está sendo valorizado no lugar é sim a remuneração, mas é também e logo bem próximo, junto, a flexibilidade no modelo de trabalho, né? O trabalho remoto tem sido algo cada vez mais valorizado, algo que as empresas estão indo contra, né, no movimento que a gente tem percebido, mas que está sendo muito valorizado. E para mim essa questão de perspectiva de desenvolvimento de carreira, né, como sendo menos valorizado, tem uma questão geracional aqui, né? Quando a gente olha para os nossos pais, né, para os baby boomers, para a galera que hoje está se aposentando, quem tem entre 50, 60 anos, esse pessoal cresceu num framework de vida, né, de trabalho, onde você trabalhar 10, 20, 30 anos numa empresa era algo plenamente plausível. Fazer carreira era fazer carreira dentro de uma empresa. E hoje a nossa relação com o trabalho é outra, né? A gente coloca muito mais a si mesmo no centro da própria carreira, ou deveria estar colocando a si mesmo no centro da própria carreira, porque não é a empresa mais que está no centro. Você não faz carreira na empresa, você faz a sua carreira, e na sua carreira você passa por várias empresas. Tanto é que o tempo médio de permanência em empresa aqui no Brasil hoje não chega a 2 anos. Então, assim, as pessoas mudam muito rápido. Talvez por isso elas não estejam valorizando mais tanto essa oportunidade de crescimento, porque ela já espera que ela vai mudar de lugar. Isso eu sinto que a gente está amarrando várias discussões do Journal aqui, né? Porque teve outra discussão quando a gente falou sobre isso e sobre o desencantamento, né, das pessoas com as empresas por conta da pandemia, né? Então, se antes todo mundo era família, na pandemia, da pandemia para cá foi layoff atrás de layoff, ceifando todo mundo que era high performer ou não, não interessa. E aí o pessoal percebeu que a avaliação de desempenho era só balela e que na hora do vamos ver foi todo mundo promovido de volta para o mercado, né? Então, para que eu vou ser leal e vou querer muita oportunidade de crescimento se no final do dia a gente acaba trocando de empresa várias vezes, ou a gente troca ou a empresa troca, e acho que tem uma mudança geracional relevante aqui. Mas, sabe, eu queria passar para você antes de continuar e explorar mais esse tema. Não, são várias discussões mesmo que a gente consegue juntar nessa notícia. Então, só retomando, né? Qual que é a lista de critérios aí para escolher a vaga? Então, eles tiram o salário. Então, eu vou assumir aqui que o salário é o principal, porque senão, de outra forma, não faria muito sentido tirar isso da pesquisa. O primeiro, então, pacote de benefícios, que está bastante atrelado a salário. O segundo, possibilidade de equilíbrio entre vida pessoal e profissional. O terceiro, possibilidade de trabalho remoto ou híbrido. E o quarto, distância entre a casa e a empresa. Esses três itens, eles dizem respeito à qualidade de vida na visão do colaborador, da colaboradora. Então, são três itens que estão relacionados à qualidade de vida. Ou seja, a gente tem o item zero, que é o salário, e o item um, que estão relacionados à remuneração. Os itens 2, 3 e 4, que estão relacionados à qualidade de vida. E aí vem o item 5, que está relacionado à carreira, à perspectiva de crescimento. Há uma clara mudança aqui que está relacionada a elementos típicos da discussão geracional, né, do que seria a geração Z, vamos dizer assim, relacionado à ideia de trabalho. Que o trabalho ele não deve ser a sua vida como um todo, te descrever como pessoa e que ele deve pagar as contas e trazer benefícios. Mas há expectativa de crescimento por esses pontos do Gui. E eu adiciono também aspectos relacionados ao próprio mercado brasileiro, onde a gente passou por um processo de desindustrialização ao longo dos últimos anos, reduzindo a oferta de trabalhos que permitem esse crescimento, e poucas pessoas veem essa possibilidade. Então, talvez pela menor oferta, também acaba sendo menos desejado. Agora, eu vou falar algumas coisas que eu não vi nessa lista. Eu não vi mesa de ping-pong no escritório. Eu não vi possibilidade de você dar uma deitada na rede.
Eu não vi videogame na sala de descanso, de descompressão. Eu não vi mesa de pebolim ou cafeteria no escritório, ambientes de relaxamento, possibilidade de fazer massagem, etc, etc. Né? Essas coisas eu não vi na pesquisa. E isso aqui mostra, até com os pontos que o Gui colocou, que talvez algumas empresas não estejam atentos a pesquisas na hora de fornecer o ambiente de trabalho. Talvez seja a hora de abandonar o videogame no escritório, a mesa de ping-pong no escritório e trazer a possibilidade de flexibilidade. Para a pessoa que eventualmente quer jogar videogame, ela pode jogar em casa e não precisa jogar no escritório. E ela tem ferramentas, por exemplo, para trabalhar em casa. Ao invés de você exigir que a pessoa trabalhe no escritório, com toda aquela burocratização de servidores e dados e computador dentro do trabalho, etc., você permite que ela trabalhe em casa, que não é aquela maravilha também, tá? Trabalhar em casa tem o seu ônus, né? Mas para muita gente o bônus compensa, né? Mas isso é uma escolha do profissional. E agora o pacote de benefícios. Então aqui um caso, né? A empresa ou a função, ela exige trabalho presencial. Isso pode acontecer. Ela exige trabalho presencial. E aqui a gente vê a distância entre a casa e a empresa como um critério aí que atende metade das pessoas. Por que não oferecer como benefício o aluguel de um apartamento próximo ao trabalho? Isso aqui tem até benefício tributário, né? Mas eu vejo muita empresa não se abrindo para oferecer esse tipo de benefício, que é de desejo de muitos profissionais. E veja, muitos deles não vão nem exigir o mesmo salário, eles aceitam até receber menos, desde que eles tenham um aluguel garantido ali do apartamento perto do trabalho, para poder reduzir a comutação, para poder reduzir a distância entre o trabalho e a casa, o tempo que ele leva no transporte público, no carro e assim por diante. Ou seja, a gente tem aqui a clareza de que a importância está em pagar os boletos, em ter o acesso àquilo que é importante, né? O pacote de benefícios certamente se traduz aqui em plano de saúde, vale refeição, vale alimentação, e os aspectos que ligam à qualidade de vida. Então, é legal que as empresas possam se adaptar a esse tipo de pesquisa, né? E dá para fazer isso? É claro que dá para fazer isso, só talvez tenha que deixar algumas crenças, né? Eu ia falar crenças limitantes, né? Mas eu odeio essa expressão, né? Pelo que ela remete, né? De acordo com algumas atividades que são feitas aí, de qualquer maneira, né? Seria também uma crença limitante da empresa, né? Em não entender, né? Em não trazer benefícios desse tipo de dado rico que a gente tem. Então, trazer esses benefícios para os colaboradores é desejado pelos colaboradores e a empresa pode se dar bem com esses benefícios. Ah, mas eu vou abrir mão de desenvolver aquela cultura, né, da faca nos dentes, etc. Eu estou para ver ainda alguma pesquisa, algum artigo que mostre que esse tipo de cultura traz resultado de fato, né? Porque tem muita empresa que tem cultura de flexibilidade, de qualidade de vida, né? Muita empresa centenária, muita empresa grande. Falo da própria Bosch, onde eu trabalhei, que ela é uma empresa centenária, mas ela busca se adaptar de acordo com essas pesquisas, né? Nessa linha. A própria Natura, ela tem um pouco desse viés. O Grupo Boticário também, que a gente falou hoje, né? Então, nem toda empresa, né, traz resultado. Tem muito, quer dizer, vamos refrasear. Tem muita empresa que traz resultados expressivos sem precisar dessa ideia de que a cultura forte é desenvolvida através de 15 horas de trabalho por dia, todo mundo dentro do escritório e você acumula tudo lá dentro, né? E cria ali a identidade da pessoa. Ainda estou para ver essa pesquisa. Se você conhecer alguma, puder compartilhar comigo, tá me ouvindo aqui, agradeço muito, porque eu gosto de opiniões contrárias àquelas que eu tenho para ver se eu eventualmente mudo de ideia, né? Mas hoje
eu não vejo essa criação de cultura como sendo determinante para o resultado da empresa, né? Criação de cultura, né? Você ter uma empresa com missão, visão, valores, né, bem estruturado, isso é uma coisa, né? Agora, a criação de cultura, como ela é vista hoje, né, de forma empírica, né, que é justamente esse negócio de vestir a camisa, né, ter um grupo, ter grito de guerra, essas coisas, e estar o tempo inteiro no escritório, isso eu desconfio bastante. Passar a bola para o Gui de novo, pode complementar e, enfim, já também deixar a sua despedida para o pessoal aí. No fim do dia tem. A pesquisa mostra que as pessoas querem o básico, né? E o básico é uma remuneração que não é um 300 avos da remuneração do CEO, né? Mas que é uma remuneração que você consegue viver. É você ter o pacote de benefício simplesmente faz parte disso, né? Suplementa a tua remuneração e tem um pouquinho mais de flexibilidade, tem um pouquinho mais de qualidade de vida, como tinham lá os nossos amigos da época feudal, né? Que conseguiam folgar na entre safra, né? Talvez eles não tinham acesso a tantos memes do Estúdio Ghibli, mas eles conseguiam curtir um pouco mais o ócio, né? Que é algo que a gente demonizou assim um pouco e trocou por ansiedade e burnout, né? Tem uma provocação importante ali sobre a relação com o trabalho, né? E o que a gente prioriza. Mas enfim, Habib, acho que a gente se estendeu um pouco nessa discussão. Espero que isso tenha feito aí o ouvinte pensar um pouquinho. Espero que ele tenha gostado das discussões até agora. Convido o ouvinte para também comentar aí, onde ele acompanha o podcast, né, trazer as suas percepções sobre as notícias, sobre essa discussão que a gente teve. E foi um prazer estar aqui contigo, estar aqui com vocês que estão vendo, que estão ouvindo. Agradeço pela paciência, né, e pela preferência e a gente se vê no próximo Journal. Até a próxima. Muito obrigado, Gui. Obrigado você que nos acompanha até agora. E espero que a gente possa se ver na próxima semana para mais um episódio do BTC Journal. Um grande abraço, até lá. Tchau, tchau.